Rio Grande de contrastes. Em Porto Alegre, mais um dia de alagamentos em diversos bairros. Na região sul do estado, mais uma cidade decreta situação de emergência por causa da seca. Por outro lado, uma solução para os problemas com o meio ambiente. Moradores de São Leopoldo realizam mutirão para limpar o Rio dos Sinos. Ainda as chuvas. Mais um dia de tragédia no Rio de Janeiro. Previsão é de que a região sofra com temporais até o fim de semana. E veja também. Novo secretário da Fazenda contesta déficit zero comemorado por Ieda Crucius e afirma que faltam 150 milhões no Caixa do Estado. 13 de janeiro, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. O verão castiga o Rio Grande do Sul. Por um lado, em Porto Alegre, ruas alagadas pelas pancadas intensas de chuva em um curto espaço de tempo. No mesmo estado, na região da Campanha, mais uma cidade decreta situação de emergência, mas por outro motivo, falta d'água. Em Porto Alegre, em apenas 1 hora e 15 minutos, choveu 70% do esperado para o mês inteiro. No trânsito, motoristas parados e muita confusão. A Avenida Érico Veríssimo chegou a ser interditada no sentido bairro-centro. Na Avenida Azenha, os carros e ônibus passavam com dificuldade. E enquanto os funcionários desta loja tentavam se abrigar da correnteza, na loja ao lado, rodos eram usados na tentativa de impedir a entrada da água. O lago, que se formou em plena avenida, deixou vários carros encobertos. Esse cãozinho quase foi levado pela correnteza, mas não precisou de ajuda como dono desse carro. Com o arroio dilúvio quase transbordando, o que se pôde ver era muito lixo dentro da água. O lixo é responsável por 60% dos alagamentos. Passa pneu, passa geladeira, passa sofá, passa tudo. E isso vem de bocas de lobo, isso vem das nossas redes de drenagem. Nessa rua, a força da água foi suficiente para estourar 2 tampões do conduto Álvaro Chaves, obra que foi inaugurada há 2 anos para conter alagamentos em Porto Alegre. 50% desses lugares que alagaram vão ter obras e vamos entregar nesse ano elas todas prontas. Você nunca vai acabar com alagamentos, você vai amenizar os alagamentos. É isso que nós estamos fazendo na cidade. Hoje, Ulha Negra decretou situação de emergência por causa da estiagem na Campanha Gaúcha. Ela se soma a outros 5 municípios. Em Pinheiro Machado, o gado está morrendo de sede porque o açude secou. Seu Amaro está aflito com a situação. Perdi 4 aqui, meu e dos vizinhos, entre meu e dos vizinhos, mais de 20 reses. Não há milho e pasto não tem. Nós temos comprando ração. Em Candiota é ainda pior. A prefeitura estima um prejuízo de 7 milhões de reais. Esta barragem está 10 metros abaixo do nível normal. E o arroio Passo do Pinto está quase seco. A água que resta ainda é usada para os animais, mas a produção de leite já diminuiu, assim como a de sementes. Metade dos 300 hectares plantados já estão perdidos. E 600 famílias já estão em situação calamitosa. A situação de emergência no município foi decretada antes do Natal do ano passado. Em reunião hoje, em Pinheiro Machado, entre o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, a Defesa Civil e prefeitos das cidades afetadas, se chegou à soma de 120 milhões de reais em perdas no campo por causa da seca. Hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou a região serrana do Rio de Janeiro, arrasada pelos temporais. Mais 2 municípios fluminenses registraram mortes. Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto. Também registram mortos Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. Já são pelo menos 430 vítimas fatais no estado. A Força Nacional de Segurança Pública vai ajudar o Estado no resgate às vítimas. O apoio foi um pedido do governador do Rio, Sérgio Cabral, que estava em viagem de férias ao exterior e retornou hoje ao Brasil. Ele afirmou que a catástrofe era anunciada devido à ocupação irregular e à questão ambiental.
Ele culpou as prefeituras por não coibirem a construção de moradias nas encostas. O Ministério da Saúde enviou mais de 7 toneladas de medicamentos e insumos para auxiliar a população. Hospitais federais estão trabalhando com um esquema especial para atender os feridos. Em Nova Friburgo, cidade tomada pela enchente, um hospital de campanha será montado pelo governo estadual. Em Teresópolis, que teve o centro da cidade preservado, a unidade de pronto atendimento voltou a funcionar depois da falta de energia. Durante a madrugada, o desespero de parentes e amigos dos desaparecidos a cada corpo que chegava ao Instituto Médico Legal da cidade. Pelo alto-falante da viatura da PM, uma multidão acompanhava em silêncio o nome das vítimas identificadas. Este homem ajudou nos resgates como voluntário. Um tsunami, porque aonde que era rio virou lama e aonde que era terra virou tudo em escombro, pedra, tudo revirado. Entre as vítimas, pessoas de todas as idades. É praticamente impossível saber o número de mortos. A Serra Fluminense é cercada por montanhas que, com o tempo, foram ocupadas por construções. As chuvas atingiram os 3 maiores municípios da região, um cenário de desolação e destruição. O Rio Santo Antônio, que corta a região, subiu 5 metros acima do nível normal e verdadeiras crateras se abriram, atingindo centenas de casas. As que ficaram de pé estão tomadas pela lama. Pessoas ilhadas pedem socorro. Moradores e bombeiros trabalham juntos para encontrar vítimas. O BOPE também montou uma força-tarefa para ajudar nos resgates. O órgão enviou retroescavadeiras, caminhões e equipamentos para acessar áreas mais isoladas. Quem ajuda também corre riscos. 3 bombeiros foram soterrados durante um deslizamento ontem à tarde, enquanto procuravam vítimas. A tragédia foi notícia na mídia internacional. No New York Times, o pedido de Sérgio Cabral para que a Marinha ajude nos resgates. O Clarim destaca que a presidenta Dilma Rousseff enfrenta a primeira crise do seu governo. O chileno La Terceira conta que o ginásio de Nova Friburgo começou a ser usado como necrotério devido ao número de mortos. No Reino Unido, o jornal The Guardian conta a história de uma mulher que perdeu 15 pessoas da mesma família. Para especialistas, o Brasil deveria tomar medidas de precaução, a exemplo de países que sofrem com terremotos e furacões. Seria preciso a construção de abrigos específicos, o mapeamento de áreas de risco e treinamentos periódicos para as pessoas. No ano passado, a Prefeitura do Rio instalou um radar que informa com antecedência a intensidade das chuvas e locais que serão atingidos por temporais. Se o equipamento fosse instalado em outras localidades, poderia salvar vidas. É preciso, então, que o governo também estabeleça em cada comunidade de risco, alto risco, locais, tipo uns ginásios novos ou existentes, em que a população possa se abrigar durante os temporais e serem alertadas. Olha, vai chover daqui a 1 hora, por favor, saiam de casa e se dirijam para o local A, B, C. Mas as chuvas não ficam restritas apenas ao rio. Chove desde setembro na região sudeste. São Paulo, desde dezembro, registra pelo menos 23 mortes devido aos temporais, segundo a Defesa Civil do Estado. 70 municípios são atingidos pela chuva. 5 cidades estão em estado de alerta: Mauá, Atibaia, Jundiaí, Sumaré e São José dos Campos. Franco da Rocha está em estado de calamidade pública. O governo do Rio, prefeituras de cidades atingidas, Cruz Vermelha Brasileira e ONGs estão recebendo doações. Você também pode ajudar. As informações de como doar estão no blog do Ubra Notícias. Para os próximos dias, as chuvas continuam na maior parte do país. Ainda esta noite, há risco de novos temporais na região serrana do Rio e em Goiás.
Apenas no sul, parte de São Paulo e litoral do Nordeste, a chuva se afasta. Veja nos mapas. Previsão de chuvas fortíssimas sobre o Triângulo Mineiro e interior do Mato Grosso durante a madrugada e de chuvas generalizadas entre o sul de Minas e a faixa leste de São Paulo, o que pode trazer novos transtornos. Chove também em boa parte do Mato Grosso, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Sexta-feira pela manhã, as áreas mais atingidas no Rio serão o Litoral Sul, a Serra e o Grande Rio. Já durante a noite, a chuva mais intensa migra para cidades próximas ao Espírito Santo. Na região norte do país, chuva fraca. No sul, chuviscos na faixa litorânea. Mínima de 19 graus em Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Máxima de 34 no Maranhão. Chove ao longo do dia em Porto Alegre, Florianópolis e Rio. Em Salvador, o sol aparece entre nuvens. As máximas passam dos 30 graus. Os temporais devem seguir sobre o Rio de Janeiro durante todo o final de semana. São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, realizou o primeiro mutirão de limpeza do Rio dos Sinos. A proposta é educar as pessoas sobre o destino correto do lixo doméstico. O mutirão começou com a distribuição de sacos de lixo e luvas. Puxadas pelo prefeito Ari Vanazzi, as pessoas percorreram a margem e recolheram sacolas plásticas, roupas e diversos tipos de dejetos. Para alcançar o outro lado do rio, foram utilizados caiaques. O aposentado Jorge da Silva improvisou uma bacia para transportar o material recolhido. Vim fazer a minha parte. É pouco, não significa nem uma gota d'água, né? Eu acho que se cada um fizesse a sua parte de não botar o lixo, não largar o lixo no rio, já seria maravilhoso. A professora Alda Beatriz também se prontificou a fazer a parte dela pelo rio. Para ela, a única maneira de reverter a situação é mudar a cultura dos moradores. A nossa cultura de descaso, de deixar para amanhã, de não achar que o meu cotidiano não importa, né? Que importa as grandes ações. Acho que isso é complicado. Em poucos minutos, muitas garrafas PET, madeiras e sacos plásticos. Porém, o que mais chamou a atenção foram 2 objetos, uma máquina de escrever e uma televisão. O mutirão é considerado pelo Comitê Pró-Sinos como um dia de educação ambiental. O lixo retirado das margens do rio é para conscientizar as pessoas de que o único problema não é apenas o esgoto e o uso indevido das águas, mas sim o destino que cada morador dá ao próprio lixo. O descarte irregular pode ser até quando você coloca o lixo lá na lixeira fora do horário, fora do dia, né? Aquele lixo certamente vai acabar sendo despejado, tirado da lixeira, revirado, isso vai para o chão e vem pelo esgoto pluvial para o rio, impacta nos peixes, impacta na vegetação, impacta na qualidade da água. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, diz que os problemas do tratamento de esgoto e da utilização da água por agricultores começaram a ser resolvidos na terça-feira, quando representantes de 22 municípios e ainda o Ministério Público se reuniram para definir ações de regulação e fiscalização. Segundo Ari Vanazzi, agora é o momento de conscientizar a população sobre o lixo doméstico. O grande problema dos alagamentos são justamente o problema do lixo. E nós temos com essa nossa política de educação ambiental, chamando a população, é justamente para poder criar um clima, uma cultura, uma relação diferente da população com o rio, diferente da relação com a cidade, com os bairros onde a população mora. Aumentou a qualidade das águas destinadas ao banho no estado. É o que aponta o último relatório da FEPAM sobre a balneabilidade das praias. Apenas a foz do rio Mampituba, em Torres, não apresenta condições para banho. Da bacia do Guaíba estão impróprias as praias das cidades de Guaíba, Eldorado do Sul e Barra do Ribeiro. Em Porto Alegre, as praias estão liberadas. A seguir, secretário da Fazenda do Estado anuncia déficit de 150 milhões nos cofres do governo gaúcho. A gente volta em 1 minuto. Os jovens que moram em Sapucaí do Sul e que completam 18 anos em 2011 já podem fazer o alistamento militar na junta militar localizada no centro da cidade.
É necessário a apresentação de originais e cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. O prazo se encerra em 30 de abril.